E nesse debate, o assunto debatido é um assunto que sempre causa muitas dúvidas. O cristão pode ou não ouvir músicas seculares, músicas do mundo? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas eu quero dizer aqui, afirmar que não convém o cristão ouvir música secular. Ok. Pastor Jubal, qual que é a sua opinião sobre o tema? Cristão pode ou não pode ouvir música secular? Pode. Isso, Arnaldo, como é que funciona? Bom, primeiramente, falar sobre se o cristão pode ou não pode ouvir música secular numa rádio gospel, numa rádio evangélica, então eu já começo perdendo por aí. Então não é meu propósito te incentivar a ouvir música secular. Ponto. Essa é a primeira questão. Tem toda a situação de fórum íntimo, de consciência, e a gente respeita isso. Depois, eu entendo que ao invés de nós pensarmos em música secular, em música evangélica, nós deveríamos pensar em música boa e música ruim. É essa a distinção que eu faço. Como que o senhor define isso daí? O que é uma música secular? Para falar sobre a questão da música secular, pastor César, me permita que voltar um pouquinho na história do Antigo Testamento. O que eu vou apresentar não diz respeito especificamente à música, mas à adoração de forma geral. Uhum. Um texto lá no livro de Reis, do segundo livro, no capítulo 17, tem um ensinamento assim que se aplica bem a essa questão aqui para distinguir aqui a questão da música, né, secular e da música sacra, né? Dá para fazer uma aplicação aqui. Uhum. E o texto lá, ele afirma, quando ele trata ali da questão da conquista, né, Samaria? De Samaria, Acho que é. tá? E que o povo é tirado, outros vêm, né? E agora os que chegam, cada um começa a cultuar a sua própria divindade. Uhum. Deus manda lá uns leões, devora algumas pessoas, e há uma certa preocupação. E aí vão avisar para o rei, olha rei, o povo que chegou aqui na terra não conhece os costumes do Deus da terra. Não conhece e por isso ele mandou leões. O rei, então, o que ele faz? Ele manda sacerdote, então leva alguns sacerdotes daqui para ensinar o povo aí como cultuar a Deus. E isso repete em alguns momentos, ou seja, o povo não conhecia a Deus, cultuava os seus deuses e Deus ficou insatisfeito com isso e permitiu lá, uma punição para o povo. E o sacerdote vem, ensina o povo, tá? Mas o povo queria continuar fazendo as duas coisas. Eu quero adorar a Deus, mas eu quero também cultuar os meus deuses. E aqui no caso da música, estou falando tudo isso aqui para trazer para o contexto musical. Qual é a finalidade da música? Então, esse aqui acho que seria o primeiro ponto a gente questionar. Tá? Para que ela foi produzida? O que pretende o produtor dessa música a partir do autor, vamos dizer, do compositor dessa música? O que ele pretende com essa música? E, por vezes, o que ele pretende extrapola, na verdade, a intenção do autor, o sucesso que aquela música faz. E o poder que tem a música, tá, de influenciar as pessoas é algo assim fora do racional. Quem te viu passar na prova e não te ajudou... Vai se lascar no final. Pois é, parece uma versão de beijinho no ombro, gospel. Ou, por exemplo, o Herbert Viana, quando perdeu a esposa, depois ele escreveu uma música muito linda chamada Aonde Quer Que Eu Vá, dizendo que em todos os lugares que ele ia, ele levava sua esposa no olhar e tal. Uma poesia linda que não depõe contra as escrituras. Que eu ouço, sem nenhum problema. Aliás, eu ouço Feliciano Amaral, Projeto Sol, Teatro Mágico, YouTube, Bon Jovi, Mundo Bita. Com criança em casa. Você tem criança de quantos anos? Eu tenho 12, 7 e de 2 anos. O Henrique, o Davi e o Theo. E aí... É o Baby Shark, né, irmão? Baby Shark, isso, exatamente. Meu irmão trabalha com Baby Shark. E aí eu volto à questão de música boa e música ruim. Abraham Kuyper escreveu que nenhuma área do coração pode estar hermeneuticamente isolada, de modo que não há 1 centímetro quadrado deste mundo que Cristo não possa dizer... é meu. E aí quando o Senhor ele estabelece um pacto com o seu povo, esse pacto diz respeito a todos os aspectos da vida.
Nós adoramos a Deus no relacionamento que nós chamamos de relacionamento social. Nós nos relacionamos, temos família, amigos. Nós adoramos a Deus no relacionamento cultural, temos a nossa profissão. Adoramos a Deus no nosso relacionamento espiritual. O ponto é que em todos os aspectos, em tudo que eu ouço, em tudo que eu vejo, Deus precisa ser adorado. E aí, voltando para a questão das músicas, registro de música na palavra do Senhor, Davi, certa vez, lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 17 ao 18, ele escreveu uma música lamentando a morte de Saul e Jonatas. Não era uma música de adoração, era uma música de honra a dois homens que ele amava e considerava. Quanto à produção literária, musical, que é o caso mais específico, vai haver, de fato, excelentes compositores que vão trazer letras instrutivas, tá? Letras que, de fato, vão conduzir. Na literatura, nós temos vários exemplos, né, de algumas letras aí de personagens, né, da música popular brasileira que são adotadas na literatura, né? Tem uma finalidade, sim, de levar uma reflexão, tá? De instruir os alunos, mas quando trata do contexto adoração, aí nós vamos tomar as palavras de Paulo aqui, quando ele diz o seguinte, em Colossenses 3,16, né, bem conhecido esse texto: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando nós observamos aqui a questão da música, a música secular, e aqui a gente quer levar para aquele ponto mais grosseiro, né, mais prejudicial ou mais profano, né? No caso, o que ela vai propor? E uma das razões porque eu sou da opinião de que o crente deve evitar. Então, uma daquelas palavras de Paulo: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? Porque a música secular, profana, o que ela vai promover de fato? Ela vai promover a fornicação, ela vai promover a impureza. É Paulo que diz isso, né? A afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Então, esses são os resultados, tá? Os resultados da música profana. Porque nós temos os nossos gostos pessoais, mas eu não quero aqui ser levado e norteado pelos gostos pessoais. Na verdade, nós precisamos ser regidos pelos pressupostos bíblicos. O crivo sempre é o das Escrituras. Então, uma música que fala sobre prostituição, eu devo ouvir? Não. Uma música que enaltece homossexualidade, eu devo ouvir? Não. O adultério? Não. São músicas ruins. O crivo ainda é o das Escrituras. A música ruim é aquela que contraria princípios bíblicos. Essa é a questão. Agora, vejam, embora eu entenda que o crente pode ouvir músicas que não tenham sido compostas para adoração, como os exemplos que eu dei aqui, música de guerra, música para honrar Saul e para honrar Jonatas e tudo mais, no contexto do culto, é claro que existe uma música apropriada para adoração. Então, ok, você tem música boa e música ruim. E aí você seleciona as músicas boas. Agora, nem toda música boa ela é feita para o contexto de adoração. Nem toda música boa ela é congregacional.